Minha gente, boa noite, bem-vindos aqui ao canal. O nosso canal é um canal incipiente ainda, com poucas pessoas, né? Nós temos aí 23 pessoas, mas esperamos que você que já é cadastrado, né, no canal, você que já fez a sua a sua assinatura do canal, né? É, Compartilhe os vídeos para que mais pessoas possam ter acesso aqui ao nosso canal, né? O canal ele não trata apenas ele não trata apenas de política, né? Embora o assunto predominante tenha sido política desde o início, devido aos acontecimentos que vem engraçando aí no país já há mais de 7 anos, né? Movimentações que realmente demonstram que a nossa democracia não é tão forte quanto nós imaginamos, né? E agora ela acabou de sofrer um golpe mais forte, né? Com esses eventos que aconteceram em Brasília, com os terroristas de extrema direita que invadiram Brasília e chegaram em 100 ônibus no sábado em Brasília, e no domingo foram escoltados pela Polícia Militar de Brasília, né? Fez um excelente serviço na escolta desse pessoal, né? Desses bandidos, desses terroristas. E a gente viu, né, aquela imagem da Polícia Civil escoltando os bandidos terroristas que estavam em acampamento na frente do quartel-general do Exército, e juntamente com esses outros que chegaram no sábado e foram para o acampamento no QG, né, do Exército. E a gente viu a Polícia Rodoviária escoltando esse pessoal até a esplanada dos ministérios, para que eles depredassem os prédios do Congresso Nacional, o Palácio da Justiça, onde funciona o STF, e o Palácio do Planalto, onde funciona o Poder Executivo da nossa nação. Nós tivemos a eleição de Bolsonaro, né? Uma coisa estúpida e estapafúrdia, né? Que nunca deveria ter acontecido, mas infelizmente a mesma imprensa que hoje pede do PT uma uma autocrítica, não fez ainda sua própria autocrítica, né? Ao ter fomentado o impeachment, o impeachment injusto. Tem pessoas que consideram um golpe, tem outros que dizem que não é, né? Tem outros que dizem que é golpe apenas para satisfazer ali para não melindrar os que participaram do golpe, do impeachment, né, de Dilma. Tem outros que acham que realmente não foi golpe. O certo é que não houve prática nenhuma por parte da Dilma Rousseff de nenhum crime. Isso aí já foi comprovado por todas as investigações que foram feitas, inclusive pelo TCU, que emitiu um relatório posterior, né, ao impeachment, dizendo que ela não cometeu as tais pedaladas fiscais das quais foi acusada, né? Michel Temer, que foi um dos articuladores, junto com Romero Jucá e outros, que foi o incentivador, que foi aquele que participou, né? Ele recentemente, em uma entrevista, disse que a Dilma Rousseff é uma pessoa honestíssima, né? A Dilma Rousseff respondeu à altura, pedindo que o senhor Michel Temer não deixasse de usar a honestidade dela, Dilma,
para tentar se reerguer perante a opinião pública, né? Michel Temer que foi preso logo em seguida, né? Logo quando saiu logo quando terminou seu mandato, né? Vamos falar aqui entre aspas, o seu mandato, né? Seu mandato golpista, não é verdade? Esses 6 anos, 6, 7 anos que nós tivemos no Brasil são 6, 7 anos de trevas, né? Se a humanidade teve a sua idade das trevas, né, na Idade Média, exatamente quando acontecia uma teocracia no mundo todo, né? Quando o poder clerical se juntou ao poder secular, né, para dominar o mundo, matar e torturar pessoas. Então nós vivemos agora um período de trevas ainda, né? Estamos vendo a luz no fim do túnel, mas o que aconteceu em Brasília, domingo, dia 8, mostra que nós não saímos das trevas ainda, tá certo? Então eu peço a você que recebe esses vídeos, que ouve esses vídeos, que assiste, que propague para que as pessoas possam assistir. Como eu venho falando, esse vídeo não é para tratar apenas de política, mas também de filosofia, de religião, né, de teologia, de Bíblia, né, o objetivo geral do canal, tá certo? Então, minha gente, sem mais delongas, né, eu quero tratar dos acontecimentos do domingo e dos acontecimentos posteriores até hoje, quinta-feira, acontecimentos que vêm se sucedendo, né? A invasão dos 3 poderes, a depredação dos prédios dos 3 poderes, a prisão em flagrante de alguns, né? Alguns terroristas, né, foram presos, mais 1.200, foram presos 360 ou 390, se eu não me engano, depois mais 1.200 terroristas que depois da depredação, depois do ato na esplanada dos ministérios, voltaram para a frente do QG do Exército em Brasília, né? Ao tentar, quando a polícia, a PM, que foi conivente com o golpe desde o seu comando, tanto que o comandante da Polícia Militar de Brasília foi decretada a sua prisão, e o secretário de Segurança Pública, né, também, o senhor Anderson Torres. E com relação ao senhor Anderson Torres, daqui a pouco eu vou falar alguma coisa. A CNN noticiou há cerca de 2, 3 horas atrás, e todos os portais de notícia também estão anunciando, né? A polícia, o exército que está conivente, né? Nós vemos generais, coronéis que inclusive participaram, né? Como se eu não me engano, o comandante, o chefe do hospital militar de Brasília, né? Apareceu xingando os generais quando estavam sendo reprimidas aqueles atos, inclusive xingando de filho da puta todos os generais e o exército, as forças armadas, dizendo que o exército, as forças armadas não eram nada. Esse cidadão foi afastado do cargo, né? Destituído do cargo, e está respondendo a processo militar, né? Processo disciplinar militar. Vamos ver se isso aí não vai caracterizar um crime militar, né? É o que deveria acontecer. Eu me manifestei, gravei um vídeo no calor do momento, exaltado, e postei aqui. Não foi um vídeo bem gravado, aliás, como todos os vídeos que eu gravo aqui, não tem uma edição para tornar esses vídeos mais palatáveis, né? É só a minha palavra mesmo, mas a gente vai melhorar muito, a gente vai melhorar. E
a gente teve, na verdade, uma tentativa de golpe. Esse pessoal, eles não foram para os prédios, porque as instituições não são os prédios, as instituições são as pessoas que compõem os prédios, né? Eles foram no domingo propositalmente para ocupar, permanecer lá e impedir que a Suprema Corte, né, que o Congresso Nacional e que o presidente da República comparecessem aos seus gabinetes para governar esse país, para, né, realizar os serviços que cabe a cada poder, né? Então a intenção era essa, para criar um clima, né, como já havia acontecido com aquele cidadão lá, o senhor George Washington, que colocou uma bomba, né, num caminhão de gasolina que iria para o aeroporto de Brasília para causar uma explosão. Então é o que a gente vê, né? A gente vê uma conivência, a conivência da polícia, a gente vê os policiais sorrindo, tirando selfies, né? Inclusive com o pessoal, e os próprios terroristas, não pode chamar de outro nome, né? A Globo fez um malabarismo terrível, né? A Globo News fez um malabarismo terrível no próprio domingo, porque ela começou a chamar de terroristas, e foi à medida que o tempo passava e que eles descreviam os atos, eles foram diminuindo, já não chamavam mais de terrorista, um ou outro repórter ou comentarista chamava de terrorista, aqueles mais acirrados continuaram a chamar de terrorista, mas outros grupos que são mais, digamos assim, que aquecem mais a esse tipo de comportamento da população e até incentivam e torcem por isso, né? Apesar de não poder demonstrar, né? Até mesmo para não produzir aí uma ocasião para que o ministro Alexandre de Moraes, que é um componente do STF e que é o chefe do TSE, né? Porque ele está agindo com todo o rigor da lei e aplicando as penalidades. Então finalmente nós tivemos o nosso já anunciado, inclusive desde 2 anos atrás, desde 2020, quando o Capitólio, né, americano foi invadido, nós tivemos finalmente o nosso tão anunciado Capitólio também, invasão do Capitólio também, nós tivemos agora, né? Foi a invasão, foi o nosso Capitólio. E os Estados Unidos está reprimindo com força. 900 pessoas lá já são réus nos processos que, né, lá culminou com morte de 5 ou 7 pessoas, né? Lá culminou com morte. Aqui, graças a Deus, nós não tivemos morte, né? Agora eu fico imaginando, se tivesse ali algum parlamentar, se tivesse ali algum servidor do Palácio do Planalto ou do Palácio da Justiça, se essas pessoas não teriam sido agredidas, né? A polícia, como nós vimos, a própria polícia de choque ali abriu e fazia sinaizinhos de joia para que essas pessoas entrassem, orientavam, guiavam, diziam para onde era que elas tinham que ir, né? Então, minha gente, a gente não pode de maneira alguma aquecer, concordar com tudo isso aí. Então o senhor Anderson Torres teve a sua prisão decretada, se eu não me engano, na segunda-feira, pelo Anderson Torres, que era o secretário de Justiça, ou secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, nomeado pelo senhor Ibanez Rocha, né, que foi também afastado pelo ministro Alexandre de Moraes, foi afastado por 90 dias, né, porque há evidências inequívocas de que ele foi conivente, tanto ele quanto o seu secretário de Segurança Pública, que havia sido ministro da Justiça de Bolsonaro, né, que é o seu Anderson Torres, e na casa de quem foi achado hoje, foi achado uma minuta, né, de um decreto
para uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral para rever o resultado das eleições, né? Então nós vemos que tudo foi tramado, tudo foi arquitetado, não houve nada, digamos assim, não houve nada que fosse ou que caracterizasse uma surpresa, né, para as pessoas, porque foi tudo combinado. Então o senhor Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, foi nomeado secretário de Segurança Pública pelo senhor Ibanez Rocha, né, numa situação que parece, uma situação da qual parece que ele, Ibanez, era refém, porque há notícias até de que ele teria dito, não, eu vou nomear, porque ministros do STF pediram, olha, não essa pessoa, porque essa pessoa é uma pessoa que é um bolsonarista comprometido com o bolsonarismo e comprometido com tentativa de golpe, com pensamentos de golpe, com ideologias de golpe, né? Então, o senhor Ibanez Rocha teria dito, então, na ocasião, não, eu vou nomear e depois o presidente Lula pode criar aí um decreto ou uma coisa, né, ou o Congresso Nacional para que ele seja destituído. Então parece que ele era refém de algum tipo de situação ali imposta por algumas pessoas que tramaram. Então os participantes são os empresários, alguns grandes empresários do Brasil, né, espalhados por 10 estados da federação, né, pessoal do agronegócio também, né, e políticos, militares, todos que estavam lá. Pessoas que subsidiaram, né, bancaram as despesas com transporte e alimentação de toda essa massa, né, cerca de 4.000 pessoas que se deslocaram para o STF, ou que se deslocaram para a Praça dos Três Poderes no domingo para o quebra-quebra. Agora a gente vê também que líderes políticos incentivaram, e não é surpresa, eu já venho falando aqui há muito tempo, pastores, né? A gente viu agora a notícia há pouco momentos atrás de um pastor da igreja presbiteriana, né, que justificando e incentivando seus fiéis, inclusive a pegarem em armas, né? Então, minha gente, é uma coisa que não pode, a gente não pode concordar. Esses pastores estão na hora de serem presos, está na hora de haver uma reformulação geral. A gente não pode ter sustentados pelo Estado, porque se essas igrejas não pagam impostos, então impostos deixam de ser recolhidos para serem aplicados em educação, saúde, segurança, né? Para que essas igrejas permaneçam, porque a igreja deveria fazer um trabalho, um trabalho solidário, um trabalho com a sociedade, né? E algumas têm, a igreja presbiteriana tem, né? Tem a Universidade Mackenzie, outras têm essas igrejas, as igrejas históricas, né? Protestantes históricas têm hospitais, têm universidades e tal. Mas a gente vê o grupo das igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, tem muito bandido, né? Como nós vimos agora no governo Bolsonaro, né? Tentando usufruir, tentando tirar proveito da sociedade, né? Tive o desprazer de ver o pastor José Wellington Bezerra da Costa, quando eu me dei por gente, já era presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil, confessar um crime em público, né? Confessar a advocacia administrativa e outros crimes, né? No púlpito da igreja. Se o prefeito da sua cidade tiver necessidade de algum bem, de alguma verba, esse prefeito tem que procurar o nosso pastor
o pastor procurar os nossos deputados e os nossos deputados intermediarem a necessidade desse prefeito, para que todos saibam o valor que tem a Assembleia de Deus. É um cinismo tão grande, eu não sei o que é que o bolsonarismo tem, que faz eclodir a bandidagem, né, que é intrínseca, que as pessoas fazem questão de esconder, né, e essa bandidagem vem à tona, aonde você menos esperava, que é numa igreja evangélica, onde se firma toda a pauta de costumes, a pauta de moral, que essa gente levanta para votar contra as esquerdas, né? Como se uma união homoafetiva fosse pecado, mas cometer crimes, né? Roubar, ser corrupto, ser bandido, praticar os crimes previstos no Código de Processo, no Código Penal, não fosse crime. Então, gente, eu vou parar por aqui para que não fique muito longo. A gente retorna daqui a pouco, só pedindo o seu like, pedindo aí a sua inscrição e que você repasse, porque é importantíssimo a gente ver, a gente ter essa mensagem passada, né, para diante, até mesmo para que as pessoas, né, para que o mundo secular, o mundo não religioso, né, saiba que dentro das igrejas evangélicas, por mais que eles discordem da gente, a moral que nós evocamos é uma moral verdadeira, né? É uma moral bíblica, uma moral, e que nós fazemos jus a essa moral, tá certo? Então, daqui a pouquinho a gente volta.